E hoje vamos para a conta do Rosário número 41. Esta conta é bastante longa, mas vale a pena. Vocês vão ficar sabendo um pouco mais da vida de Jesus, da vida de sua mãe, e é especial para nós mulheres. Agora vamos à conta de Rosário número 41. A Epístola da Mulher. E a Mãe Divina diz: Queridos filhos, venho neste dia recordar como mãe de Yeshua uma série de factos desconhecidos da cristandade. Conforme já vos foi dito, a verdadeira Páscoa, cujo significado é Deus salva, é o dia 14 de Nisan do calendário lunar hebraico. Eu fui sempre favorável a que meu filho se decidisse por comandar os exércitos e a libertar Israel da escravidão e da opressão de Roma, bem como também a reconquistar o trono para a linhagem dos verdadeiros reis de Israel, de que ele seria o legítimo herdeiro. Sonhei com esse dia, oh, como sonhei, mas estava errada. Eu era muito jovem quando servi no templo secreto dos irmãos essênios. Era a vestal do templo e cuidava das pombas. Era chamada de pomba por causa da pureza e por ser dedicada a Deus. José, que veio mais tarde a ser meu marido, também servia no templo e era ele que cuidava de zelar por mim. Eu fui dedicada desde que nascera ao serviço no templo. Mais tarde, quando saímos, continuei sempre nutrindo um grande carinho e dedicação pelas pombas e fui cuidando delas, de tal modo que entre os vizinhos da minha aldeia, que conheceis hoje por Nazaré, mas cujo nome foi dado só no século XX, pois era embaraçoso para a igreja ter um Jesus de Nazaré e não existir a dita vila, e que se chamava Genezaré. Era conhecida pela Maria das Pombas. O nome de Nazaré foi usado pela igreja que desconheceu as origens. Jesus era chamado de Nazareno, porque fez o voto do nazareado ou de Nazireu, explicado por Moisés. Tal voto consistia em dedicar-se totalmente ao serviço de Deus e a não cortar os cabelos ou a barba em oferta ao Senhor. Um outro nazireu célebre da vossa história e que não chamam de Nazareno é Sansão. Outro deles foi o mestre João, conhecido por Batista. Continuarei a narrativa, apesar de que deveis saber que várias coisas que se contam nos evangelhos estão adulteradas ou são fruto da ficção da própria igreja. Um desses mitos é a minha virgindade literal. É mentira. Eu fui manipulada pelas forças do céu ou pelos veneráveis e concebi sem ter conhecido varão, mas ao nascer Yeshua não fiquei virgem. Além disso, tive outros filhos e filhas que eram irmãos de Jesus. A minha virgindade deve-se e só se poderá aceitar apenas no sentido de eu ser a Imaculada, a Deusa Mãe do Céu, a Rainha dos Anjos, a Mãe de todas as criaturas, representada em todas as expressões femininas da divindade. E no próprio reino humano eu sou retratada na Mãe da Humanidade, a Hava, ou Eva. Aí sim, sou a Virgem, pois como o imaculado princípio primordial, Mula Prakriti, não há mácula para os virginais. Yeshua é outro virginal, o princípio criador da matéria, o Verbo, tal como eu, é sempre virgem. Afinal, são tudo coisas tão simples de entender, não necessitando de dogmas.
Se a Igreja não se tivesse desviado da verdade, tudo isto era fácil de explicar e conceber. Apesar das alterações introduzidas aos Evangelhos, eles continuam sendo importantes como marco a guiar a humanidade para o bem e para a espiritualidade. A finalidade, neste caso, é o resultado obtido com o relato. Qual é a importância do conhecimento da verdade dos factos em relação à fé? Cada um que aceite aquilo em que acredita, pois o importante é pôr em prática a lei do perdão, a lei do amor e todas as outras que lhes são inerentes. Independentemente disso, apenas divulgamos a verdade para que ela seja conhecida, como aliás muitos gostariam de o saber. Por exemplo, um dos mitos que se conta é a da viagem de José e Maria, a Bethlehem, em Judá, antes do nascimento do menino, por causa de um recenseamento organizado por Roma sobre a sua ocupação no nosso território. A verdade é que nunca existiu tal recenseamento. Roma nutria desprezo pelo povo judeu. Nunca se interessou em tal tipo de ato político conosco. A viagem deu-se de verdade, mas foi por razões iniciáticas. Devido a instruções recebidas por parte dos veneráveis, o menino deveria nascer numa caverna, que estava ligada por uma passagem interna com o grande representante, o venerável a quem Abraão pagou o dízimo de tudo, o hierarcas. Deveria ser o seu nascimento acudido por um núcleo disciplinar interno de Beth-Lahel, dos mestres de sabedoria. Estes são, acima de qualquer sumo sacerdote, e fazem parte da fraternidade dos iluminados. Naqueles tempos, a energia que ocupara em tempos os focos de iluminação no Oriente, em vários pontos da Índia, do Paquistão, do Império dos Filhos do Céu, do Império do Sol, etc., estava em forte representação no nosso território, havendo a Confraria dos Essênios como a mais externa e outras mais interiorizadas. O poder sacerdotal, sediado em Jerusalém, não representava nada, uma vez que os representantes do clero, mais uma vez, haviam-se subvertido. Para acabar com tudo, havíamos sido invadidos por Roma e estávamos sendo destruídos nas nossas tradições por esses estrangeiros. Já nada nos restava, inclusive os essênios estavam também em crise interna. Era a hora em que tudo declina e as trevas tudo invadem, a hora do despertar. Os grupos internos estavam trabalhando para que um grande mestre se expressasse. Ele veio e fui eu a escolhida para isso. Narrarei agora alguns factos desse tempo do seu ministério. José, o meu marido, era bem mais velho que eu, quando morreu no acidente. José era arquiteto e estava trabalhando na construção de um palácio quando caiu e morreu. Jesus ficou com 14 anos e assumiu o seu trabalho de me ajudar a educar os irmãos. Nessa tarefa, fui ajudada pelos irmãos mais velhos de Jesus, filhos do anterior casamento de José, uma vez que ele era viúvo e tinha 5 filhos quando ingressou na comunidade essênia. Depois que Jesus deixou orientada a vida da família, partiu rumo ao Oriente numa das muitas caravanas que vinham por ali. Para mim e para os seus irmãos foi muito doloroso o momento dessa separação, mas ele, resoluto, partiu, dizendo que tinha de se preparar para as obras de seu pai.
Eu entendia-o. Quando me foi pedida a autorização para ser a mãe do Salvador, eu acedi. Sabia que os veneráveis o iriam preparar para salvar a nação de Israel. Assim o pensava eu. Por causa desse tipo de pensamentos, tivemos alguns antagonismos. Jesus e eu tínhamos pontos de vista discordantes e algumas vezes andamos de relações tensas. Quando saiu aos 22 anos e me deixou com Tiago, um moço de 8 anos, ele havia tido antes uma intensa paixão por uma jovem de 18 anos de nome Raquel, a quem muito amou. Porém, o destino o marcou quando Raquel faleceu vítima de febres. Isso veio decidir a sua partida imediata para as terras do Oriente. Eu sabia que ele teria de ir para lá. O mais difícil foi para mim aceitar que ele me tirasse o jovem Tiago e o ingressasse na comunidade essênia. Ele disse-me que Tiago estava destinado a uma obra imensa e que deveria ser preparado pelos veneráveis, e essa preparação começava na comunidade essênia. O meu coração de mãe, nesse momento, perdeu 2 filhos. Mas fiquei feliz, pois sabia que os perdia para o bendito. Vivi a minha vida humilde, cuidando da minha família, com o meu genro amparando-me e dirigindo a oficina de carpintaria que meu marido havia deixado. José era carpinteiro inicialmente, e quando fomos para o Egito, ele estudou lá arquitetura e tornou-se arquiteto. José nunca deixara a oficina. Mesmo quando foi estudar arquitetura e foi trabalhar para os romanos na construção do palácio, e teve a queda que o vitimou. A partir daí, sempre fomos apoiados por um grande amigo nosso, homem rico e de boa influência política, o José da Arimateia. Através dele, sentimos muitas vezes a proteção, como se José ainda estivesse vivo. Este amigo acompanhou Jesus e o aconselhou muitas vezes acerca dos negócios. Quanto a mim, viúva, dediquei-me aos meus filhos e filhas, assim como tinha contato com os filhos de José, que eram como se fossem meus. Sempre partilhava a minha vida com as aves amigas, as pombas, que desde os tempos da comunidade nunca as deixei de tratar. Muitas vezes, nesse tempo, ficava pensando em Tiago. O que iriam fazer com ele os mestres do céu? Por que motivo era assim importante ele e Jesus? Em que é que os dois se completavam? E Jesus? O que fazia ele? Imaginava-o a percorrer desertos pedregosos e arenosos, montado em camelo, outras vezes a pé. Via-o muitas vezes. Ele visitava-me quase sempre à noite e falava comigo. Eu não contava a ninguém porque iriam dizer logo que estava louca. Recordo-me de muitas coisas da vida dele. Uma das mais interessantes foi um discurso que ele deu acerca da mulher e da sua importância na sociedade. Na nossa zona geográfica e naquele tempo, a mulher não tinha grande destaque na sociedade. Era um ser de última categoria. O que ela dissesse não contava e era absolutamente ignorada. Apesar de tudo, na Galileia, onde vivíamos, era um pouco melhor. Como era uma província desprezada, visto os galileus serem gentios, havia um pouco mais de tolerância entre nós, apesar, todavia, da mulher não ter o protagonismo que goza atualmente nas sociedades ocidentais. Então, sendo confrontado com o número de mulheres que seguiam os seus ensinamentos e pela oposição manifestada por alguns discípulos homens, ele respondeu proferindo a Epístola da Mulher. Que diz o seguinte:
Achais as mulheres malditas, mas se não fossem elas, vós não terias nascido. Acaso esquece-se o homem que o Pai, ao ordenar as coisas sobre este mundo, fez a distinção dos sexos? Não está escrito que os Elohim procederam de modo a que macho e fêmea fossem eleitos? Ora, assim sendo, o homem e a mulher são complementares. Se vós conhecesseis os ensinamentos maiores, entenderias o mistério de Shekinah. A mulher não é separada do homem na glória celestial. Não é o homem mais que a mulher, e esta não é superior a ele. Ambos são importantes para o Pai. Um realiza o outro. Aqueles que me aceitarem a mim ficarão comigo, e serão reis e rainhas na casa de Israel. Não se confundam as vossas mentes, pois, em verdade, o homem e a mulher são apenas um. Se apartares de ao pé de ti a mulher, é como se quisesses andar e cortasses uma perna. Se a mulher ocultares o caminho espiritual, entrarás cego no outro mundo. Não vos preocupeis que os sacerdotes nos importunem por termos seguidoras entre nós. A mulher, por ser mulher, Deus deu a intuição e a sensibilidade, que lhe fez ver muito mais facilmente que a vós que eu sou o Messias de Deus. Se elas nos seguem, deixai-as seguir, pois o Pai e a sua verdade são como a luz do sol que ilumina todo o mundo. A mulher dotada deste conhecimento encontra a sua liberdade. Ao menos não são como esses hipócritas dos sacerdotes que se fazem de justos e procedem de forma imoral para com as mulheres. Se eles nos difamam e apontam por darmos o conhecimento às mulheres, em verdade é porque elas são as mais dignas de o receber. Não falam eles contra mim porque ando convosco? Não me acusam eles de praticar a cura? Então, meus amigos, por que temeis? Se estas mulheres não pudessem entrar no reino dos céus por serem mulheres, eu as faria, e as faço, de homens para que entrassem. Para entrar no reino dos céus, não é necessário ser homem ou mulher. Em verdade, basta ter um coração puro, amar o próximo e ser simples como uma criança. A verdade é para os simples e puros de coração. Benditas as mulheres por existirem e serem o sol consolador e iluminarem as nossas vidas. Benditas são elas pela sua força e coragem e pelo seu amor materno. Elas são o pilar em que assenta o meu ensinamento, pois os homens aceitarão e o modificarão de acordo com os seus interesses. Mas elas terão sempre este ensinamento puro, vivo e imaculado, e serão a chave do sucesso desta nova doutrina. Por elas, a verdade espalhar-se-á pelo mundo como o fogo que toca na palha. Os meus discípulos me irão abandonar, mas as minhas discípulas nunca me abandonarão. Claro que, apesar dos pontos divergentes entre nós, eu era a sua discípula também. Eu tinha um importante papel entre as mulheres e ouvia-as e aconselhava-as muitas vezes. Este é um dos pontos que não está escrito devidamente nos evangelhos, pois quem o registrou era o homem, e fê-lo de acordo com o que melhor lhe pareceu. Jesus tinha razão. Nenhuma de nós o abandonou. Todas deixamos tudo o que tínhamos para o seguirmos. Os seus discípulos não deixaram tudo para o seguirem. Os 72 discípulos abandonaram-no. Nós continuamos, mesmo depois da crucificação. Por aqui ficam convosco os fragmentos das recordações do meu Filho e do meu Senhor, com todo o meu amor para vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Yeshua. Santa Maria, Mãe dos homens e dos seres divinos, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte.